boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV no Brasil, também a Connect TV Algarve aqui em Portugal. E agora, expandindo cada vez mais, temos um fiel representante da Connect TV em Arlington, que já está presente entre nós, e os nossos amigos de São Paulo. Eu vou passar a bola para cada um de vocês, e aí cada um pode dizer como eu falarei agora hoje, aqui, dia muito bonito, ensolarado no Algarve, e passo a bola para o nosso amigo que está no Principado Independente de Moema, São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor Pilão. Fala, Eudes, tudo bem com você, meu amigo Renato, Maurício Galante, Silvio, Jefferson, que está na nossa retaguarda aí, dando todo o apoio. Aqui também está um dia bonito, está bonito. Ontem estava um dia muito feio, hoje está bonito e está mais quente. Ontem não fez um dia bom, não. Mas agora, ao que parece, a gente vai começar a ter dias mais quentes. Mas é um prazer voltar a fazer o X da questão. Vamos nós aí discutir alguns problemas que aconteceram ao longo da semana. Com o elenco mais reforçado agora, nós temos sempre a nossa restrição de tempo aqui, tem até um cronômetro para cobrar a gente. Hoje eu mando a bola lá para a nossa extrema-direita, diretamente de Massachusetts. Seja bem-vindo, Silvio Brauna. Bom demais estar aqui no X da Questão em mais essa edição para repercutir aí os assuntos do Brasil e do mundo nessa semana. Estamos aqui com uma temperatura agradável no dia de hoje, 12 graus, com solzinho, umas folhas do outono mudando de cor, uma estação muito bonita. Para quem curte essa coisa da transformação da natureza, eu sou uma delas, realmente é muito maravilhoso. O momento de estar aqui nos Estados Unidos, nessa época do ano, para poder repercutir aí os assuntos que aí tanto nos aflige no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Eudes. Muito bem, passa a bola agora lá para o Texas, don't mess with Texas, não mexe com o Texas que o bagulho fica louco. Estou com o Maurício Galante. Maurício, diretamente de Arlington. Eu ontem estava assistindo uns momentos de um grande jogo que aconteceu aí em Arlington, do Dallas Cowboys contra o Green Bay Packers, um jogaço essa semana. Estava assistindo, fiquei com saudade de Arlington. Seja bem-vindo, meu amigo Maurício Galante. Tudo bem? Muito obrigado por me receber, a audiência X da Questão, Connect TV. E sim, eu estava lá no jogo do Dallas Cowboys e Packers, foi emocionante mesmo, muito bom o jogo. Jogaço. Seja bem-vindo, meu amigo, representando aí a Connect TV Arlington. E agora, Renato Ferreira, a gente nunca sabe, todo mundo eu sei onde está. O Renato Ferreira pode estar em qualquer lugar do mundo, do Brasil. Seja bem-vindo, Renatão. Olá, bom dia aqui, né? Estou falando do Brasil, boa tarde, boa noite aí, meu amigo Eudes, meus colegas aí da bancada do Brasil, né? Dos Estados Unidos, e nós estamos aqui, o Eudes, você conhece bem, na divisa de São Paulo com Osasco, na aprazível Vila São Francisco, uma temperatura muito boa agora, cerca de 22 graus, 10 horas e 56 minutos, respeitando aí o fuso horário da Vila São Francisco para Moema, e nós estamos aqui num dia muito agradável também, e muito contente, né, porque parece que ontem o meu São Paulo não sentiu a altitude de Fortaleza e ganhou. Só rindo, Pedro, viu? Mas vamos lá, vamos falar de política que a gente briga menos se a gente falar de política. Senhores, começaram com o tema muito comemorado, muito festejado e com dividendos políticos para o governo Lula, inegáveis dividendos políticos. A gente pode até debater se é verdade ou não, mas que esses dividendos chegarão. Câmara aprova o projeto do imposto de renda. Professor Pilão, faz um preâmbulo aí do que foi aprovado para a nossa audiência qualificada, que é evidente que já está acompanhando, mas para quem não está melhor informado sobre o tema, fala exatamente o que foi aprovado lá na Câmara em Brasília. Pois a Câmara Federal acabou aprovando a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, né? Antes de falar disso, eu gostaria só de lembrar que a nossa tabela do imposto de renda, eu dizia, e a nossa audiência, ela não é reajustada desde 2015. Então faz 10 anos que não reajusta a tabela de imposto de renda. Se tivesse reajustado, já estava em mais de R$5.000
reais como sendo isenção. Mas, de qualquer forma, antes tarde do que nunca, não há como negar que é uma boa iniciativa. Por quê? Porque 5 mil reais, convenhamos, 5 mil reais são 2 salários mínimos e meio, 3 salários mínimos. É muito pouco. Quem ganha 3 salários mínimos, pagar imposto de renda, e parece que não é muito, mas para quem ganha até 5 mil reais, pagar 300 e poucos reais mensais de imposto de renda é bastante. Modifica, assim, a possibilidade de bancar suas despesas, de poder participar do mercado de consumo. O que eu entendo é que a medida é acertada, não há como discutir que não tinha que ter sido feito. Claro que sim, está perfeito. E também não há como dizer que não é uma obra do Lula. Por que do Lula? Porque foi ele que colocou em pauta e fez com que votassem, e a hora que chega no Congresso, ninguém vai deixar de votar. Aí estão falando, será que passa no Senado? Eu tenho a impressão que passa com o pé nas costas. Não dá para você ir contra, né? Dizer que alguém que ganha quer ver? A base de 2.428 já é tributado. 2.428. Isso significa $100, né? Não, $100 não, $50, não é isso? É muito pouca coisa, né? Então, não, $500, né? $500. $500. É muito pouca coisa. Então, realmente não tem como mudar. O que eu acho que talvez seja um problema, e aí a gente tem que aguardar para ver, é que vai dar um estouro de caixa de novo. Por quê? Porque você tem mais de 30 bilhões que você está renunciando, né? Renúncia fiscal de mais de 30 bilhões. Dizem que é 27, outras instituições falam em 31, alguns falam em 34, mas perto de 30 bilhões de renúncia fiscal. Essa renúncia fiscal seria compensada aí por imposto de renda mais alto para quem ganha a partir de 600 mil ano, né? 50 mil reais mês. Quem ganha 50 mil reais mês bancaria a brincadeira. O único problema disso tudo é que você coloca dentro do rendimento desse pessoal de mais alta renda, você coloca valores que antes não eram tributados. Por exemplo, lucros e dividendos de empresas, que já são tributados na fonte a 34%, você tributa de novo agora na renda da pessoa física, né? Então, isso eu acho que ainda vai dar pano para manga. Mas, fora isso, não acredito que tenha grandes problemas, não. Falam em 141 mil pessoas bancando alguma coisa entre 9 milhões e 15 milhões de pessoas. Me parece justo. Mas essa questão do lucro, eu acho que ainda tem um pouco para se brigar. Mas vamos ver o que acontece. Precisaria de atualizar as tabelas, né? Isso precisaria ser feito. Eu vou passar a palavra para o Maurício antes, até para aproveitar a presença dele, porque hoje ele está com um compromisso complicado aí, ele vai ter que sair no meio do programa, e eu me desculpo publicamente aqui que atrasei o início do programa, foi culpa minha, meia culpa, então, feita dessa maneira. Maurício, muita gente fala, mas os Estados Unidos é um país que o governo pesa menos, que o Estado cobra menos e por isso que é a terra da liberdade, inclusive da liberdade financeira. Como é que é na prática o imposto de renda para as pessoas, de maneira geral, vamos dizer, para o trabalhador comum? Como é que funciona aí nos Estados Unidos? Não tem como comparar o regime de taxação aqui nos Estados Unidos com o regime de taxação no Brasil. No Brasil vive-se um manicômio fiscal. E aqui nos Estados Unidos você tem um imposto só, que é o imposto único, 8,25%. A maioria dos estados, acho que Nova York está um pouquinho mais caro, 8,75%. Tem estados que tem um pouquinho menor, tipo 7,50%. Mas é um imposto ali em torno de 8%, que é o imposto de todas as compras que você faz. Seria no Brasil o imposto da nota fiscal. E esse imposto, ele vai direto para a fonte, ele divide com o estado e com os municípios. O imposto federal, que é o imposto de renda, depois que você, a sua atividade individual ou atividade empresarial, você declara imposto de renda para o estado e para o governo federal. Alguns estados, que nem o Texas, a Texas e a Flórida e vários outros estados, têm zero imposto estadual. Zero. Tem outros estados como a Califórnia que cobra de 19% a 21% de imposto estadual. Empresas pagam 15%, passa a régua. Todas as empresas, sobre o lucro, 15%. Só que o indivíduo aqui, as alíquotas de imposto de renda, que a gente chama de brackets, né, que seria igual no Brasil, você começa a pagar imposto de renda aqui
a partir de um salário mínimo. Quem ganha ali um pouco mais salário mínimo, 1,1, 1,2 salário mínimo, que no Brasil não é muito diferente, é 1.600 um salário mínimo aqui, no Brasil é 1.500. Então, falar em real, tira a palavra real, tira a palavra dólar. Basicamente, é 1.500. Coloca dinheiro por dinheiro, né? É dinheiro por dinheiro. Por dinheiro. É 1.500 dólares. Se você pensar um apartamento num bairro modesto, em qualquer lugar nos Estados Unidos, um apartamento de 2 quartos para morar, é em torno de 1.500 dólares, um aluguel. Você tem mais caros, tem mais baratos também. Mas no Brasil é a mesma coisa. Então, o dinheiro vale a mesma coisa aqui. O problema é o custo das coisas no Brasil. E o Brasil, sendo o Brasil, uma república socialista, ele mais uma vez faz as pessoas que pagam mais subsidiar as pessoas que trabalham menos ou produzem menos. Mas a questão do imposto de renda até 5 mil, 3 vezes, então, ou seja, no Brasil agora, quem ganha até 3 salários mínimos não vai pagar imposto. Aqui, quem ganha 1 salário mínimo não paga imposto. Essa é a grande diferença. Mas estão comemorando, não vou pagar imposto, mas não se preocupa, ele paga aí quase 18 impostos diferentes, PIS, COFINS, não sei o quê, tudo embutido no preço da gasolina, no preço do macarrão que ele compra, no preço do óleo, no preço do ônibus, no preço do combustível, e que continua fazendo o Brasil um dos países que mais tributa no mundo, e essa reforma aí, ou essa isenção de imposto de renda não faz nada mais justo, continua absolutamente injusto. É o pior país do mundo para pagamento de impostos, com certeza. Além do manicômio do sistema, né, tributário, captação desses recursos, tributário, que já é uma loucura, tem um pouco do cultural, e aí eu passo para o Silvio Braunar. Você vê, nos Estados Unidos, a partir de um salário, o cara já paga imposto de renda. E no Brasil, fica essa falsa benesse governamental, que não, o pobre não paga imposto, mas no final todo mundo paga, e a entrega de serviços é essa a maior questão sempre, né? Porque tem alguns países europeus que se cobra muito, a pessoa chega a pagar mais de 50% do seu lucro de impostos, mas ele tem saúde, ele tem educação, ele tem segurança, ele tem um sistema de entrega governamental, né, de serviços do Estado muito bom. Você sofreu muito com isso, Silvio Braunar? Esse pique cultural, como é que foi isso, em termos de tributação, na hora de pagar o imposto? Não, aqui a gente paga... Silvio, Oi, me dá só um segundo, só para o pessoal que está nos assistindo ter um ponto de comparação, tá? O Galante falou que paga 8% no consumo, nós pagamos 18% em São Paulo. 18%, todo mundo paga, é interno, 18%, tá? E com relação à diminuição da base também, outra coisa, né? Os pobres não pagam, não sei o que, é verdade. Houve um esforço enorme nos últimos anos para aumentar a base de tributação de 10 milhões de pessoas para 40 milhões de pessoas. E agora cortaram 25 ou 15 desses 40 milhões, só para ter o efeito de comparação, tá? Não, e só para colocar dentro disso, o professor, aqui, a gente, por exemplo, no meu estado e em muitos outros estados, você não tem tributação de comida e roupa aqui, porque é uma primeira necessidade. O Estado, o governo, ele não tributa comida. Você vai no supermercado, você compra pelo preço que é lá vendido. Eu não sei se no Texas eu acredito que seja a mesma coisa. E roupa, porque são itens de primeira necessidade de sobrevivência. Você não pode taxar o seu... Não é contribuinte, é pagador de impostos, tá? Porque é imposto, é uma coisa que é imposta a você. Tá? E, obviamente, vindo do Brasil para cá, eu fico muito orgulhoso, porque eu vejo na rua o meu dinheiro. Aqui é uma preparação, que nem a gente está chegando agora com a fase do inverno, e a gente tem aí tempestades de neve, então há uma preparação. O seu imposto vai para essas coisas, para premeditação de catástrofes. Você entendeu? Então você vê isso no dia a dia. É a rua, é o asfaltamento. É assim mesmo, é o asfalto. Até brinco, né? Porque no Brasil você só vê obra de ponte, construção, caramba, 4 em época de eleição. Né? Você só vê as coisas grandes aparecendo, que é o que dá um alívio para toda a sociedade, em época de eleição. Aqui não, é o ano todo. Né? A gente tem obras aqui que são desenvolvidas, obviamente que é um custo
alto, né? Porque necessita de todas as seguranças. A gente tem aqui uma instituição que seria a mesma coisa que a segurança do trabalho no Brasil. Eu não sei, eu acho que tem um ministério que cuida dessas coisas. Aqui tem o OSHA, que é um órgão que é independente, que é agregado a qualquer obra que ela tenha que fazer. Ela precisa de um síndico. O Galante pode explicar a respeito disso. Existe um síndico para que dê. Um síndico não, perdão. Existe uma seguradora que ela vai em cima da obra, ela pega a obra, ela é a garantidora do tempo de obra. Você entendeu? Que no Brasil não existe, que fica por conta do governo, o governo é corrupto, as coisas não acontecem, não se terminam as obras. Aqui é uma obrigação da seguradora garantir que essa obra pública termine no prazo determinado, que ela não tenha sobrecustos e tudo mais. Então, isso aí me dá muito orgulho e eu sou muito orgulhoso de ver isso e adoraria que isso um dia, quem sabe daqui a 300 milhões de anos, possa acontecer no Brasil. Muito bem. Renatão, passando a bola para você, até a produção tinha me passado aqui, não... Fala para o Renato fazer o comentário do ponto de vista do contribuinte, mas eu queria o ponto de vista político. Assim, é inegável que, como o professor Pilão falou, que quem encampou isso foi o governo Lula. A gente pode não concordar com o governo Lula, a gente pode não gostar do Lula, mas que ele vai tirar dividendos políticos e até justos que tire, tá? Porque ele é que encampou. Eu posso não concordar com a medida, falar que eu acho que o certo era todo mundo pagar menos e arrecadar mais. Na minha lógica é um pouco essa, mas as pessoas podem ter outras lógicas, e aí a questão é, os dividendos políticos somados à guerra Brasil e Estados Unidos estão fortalecendo o Lula? De grão em grão a galinha enche o papo e o Lula volta a ser favorito? Eu penso um pouco diferente, Eudes. Tá certo que ele pôs isso em campanha, que era uma bandeira dele, né? Pôr o projeto aí de isenção do imposto de renda até para pessoas que ganham até 5 mil. Lógico, vai ter dividendos, toda a esquerda vai puxar para isso, porque eles querem que o Lula seja reeleito. Eu tenho as minhas divergências a esse respeito, porque eu não acho que o Lula vai ser reeleito, independente até mais dessa aprovação aí, porque os dividendos não vão ser só para o Lula, porque nos meus 45 anos de jornalismo aí, eu nunca vi uma votação unânime como foi do imposto de renda agora. Foram 493 votos e 0 a favor. Então, todos os 493 deputados presentes votaram, porque eles não seriam loucos, né? Ainda mais loucos, ainda mais num ano pré-eleitoral, votar se tivesse um voto contra a isenção. Só que eu chamo a atenção para duas coisas aqui. Você vê que também há muito tempo não se corrige as deduções, tabela de dedução. Por exemplo, em educação, a atual ainda é 3.500 e pouco por pessoas, seja o titular ou os dependentes. Então, você imagina o que você gasta por ano, o que você faz de educação com 3 mil e pouco. Entendeu? Então, você gasta 10, 15, 20 mil, você deveria ser como na saúde, deduzir tudo. Qual o problema? Se eu gastei, comprovei, mas no Brasil ainda tem muitas coisas para se corrigir, e eu gostei da definição do Galante, esse manicômio tributário, e ele vem por quê? Por causa das falcatruas. Aí foi aprovado também ontem lá, aquela compensação, né? Tirar aí um pouco, progressivo aí das grandes fortunas, ou de quem recebe, o Pilão pode me corrigir se eu estiver enganado aqui, acima de 50 mil, tanto de salário como de dividendos aí. Só que aí entram as falcatruas, que é comum no Brasil, tá entendendo? E outra coisa, só para terminar, tem um problema que eu falei das deduções, que continuam iguais, e não tem almoço grátis. Então, se você vai lá tirar de quem ganha mais, você acha que o cara que ganha mais, ele tem indústria, tem comércio, ele não vai passar isso para o produto final? O preço do produto final? Então, no fim, quem leva pior, quem paga o pato, são os mais pobres mesmo, entendeu? Muito bem, senhores, eu sei que o tema é técnico, complicado e mereceria mais atenção, mas nós temos muitos temas hoje aqui, eu preciso passar para frente e vou levar para o caminho internacional para a gente aproveitar muito a presença do Maurício Galante nessa primeira parte do nosso programa. Vamos lá, América, Trump versus Maduro. Trump anuncia que Estados Unidos estão em guerra contra cartéis de drogas após bombardear barcos no Caribe. Documento
interno enviado ao Congresso é obtido pelo New York Times e mostra que ataques das forças militares dos Estados Unidos no sul do Caribe podem fazer parte de um conflito contínuo e ativo, e não de ações pontuais justificadas como autodefesa. Galante, eu acho que você é o cara que pode nos explicar qual é o sentimento americano e qual o raciocínio por trás disso. Na minha opinião, é nítido que nós estamos falando de um posicionamento estratégico geopolítico, que o governo americano está se reposicionando, falando, peraí, tudo bem, eu não vou entrar em conflito lá com a China, nós vamos ter disputa, mas não conflito, mas aqui no meu pedaço, os meus vizinhos, a turma que eu sempre ajudei ou que eu sempre tive boa relação, tem que jogar comigo, senão a coisa vai entornar o caldo. E usando o caminho do combate às drogas, que não é mentira, né? Quem é que vai falar que o combate às drogas ou que as drogas não estão destruindo o Ocidente é absurdo. Mas fala na sua opinião, Maurício Galante. Bom, eu tive a oportunidade várias vezes, há meses atrás, abordar esse tema, inclusive no nosso Connectivity Talks, abordei esse tema em que eu acreditava que a Cuba e Venezuela seriam o próximo muro de Berlim a cair na América Latina. No programa também da West TV, na Arena, também comentei extensivamente sobre isso. E a minha previsão está se materializando agora com essas ações, que é basicamente um bloqueio naval. Não existe um bloqueio naval de entrada e saída de navios de carga da Venezuela, mas qualquer lancha suspeita e não identificada, ou até navios que não se identifiquem para o bloqueio naval que foi feito da Marinha Americana, são agora destruídos e para todo mundo ver. O posicionamento do governo Trump é interessante, que enquanto tem muita coisa acontecendo no mundo, é distração, né? As pessoas não percebem o passo a passo que está sendo feito legalmente dentro das regras de engajamento diplomático dos Estados Unidos para possibilitar que essa ação não seja referendada pelo Congresso americano, para que ela não tenha um pushback do Congresso americano e até possivelmente um processo de impeachment por ele tomar atitude, ter engajamento com outro país sem autorização do Congresso, porque é necessário aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro deles foi nomear essas entidades narcotraficantes, narcoterroristas, narcotraficantes de toda a América Latina, inclusive América do Sul, na Colômbia e na Venezuela, como narcoterroristas. Então, quando ele coloca eles no status de narcoterroristas, ele tem um ato de 2001, que é da guerra ao terror, que o Congresso passou unanimamente logo depois da queda das Torres Gêmeas, para que os Estados Unidos o presidente americano tem poder discricionário de engajar com afiliados terroristas que ameaçam a segurança interna dos Estados Unidos. Então, quando você fala cartel de... Deixa eu só fazer uma colocação, que você está usando o termo engajar, de engagement, de confrontar. Porque no Brasil, engajar é ir para porrada. Engajamento militar. Engajamento militar é fogo neles. Bom, então você tem a lei do Act Terror, não esqueci o nome, mas é o ato de terror, logo depois do 9 de setembro, do 11 de setembro, permite o presidente americano atacar alvos fora dos Estados Unidos que são ameaças terroristas, número 1. Então isso permitiu ele, não só esse ataque que ele fez aí contra o Irã, como ele fez com os Houthis, como ele fez com al-Baghdadi na Al-Qaeda, que ele fez com o pessoal do Estado Islâmico. Todos esses atos que não só o presidente Trump, mas como o Biden, também como o Obama também fez, não precisaram de autorização do Congresso, mas o alvo tem que ser designado alvo terrorista. Isso foi feito. Segundo, a mudança de política diplomática ou política foreign affairs, que a gente chama política externa americana, para colocar isso como prioridade, porque quando coloca isso como prioridade, ele vai para as comissões do Congresso, no Senado e no Congresso americano, e ele entra na pauta de ação dentro daquele conteúdo programático daquele ano, ou daquela pasta, daquele governo. Então,
segurança do hemisfério ocidental foi colocado como prioridade. Não só foi colocado como prioridade, como ele nomeou o primeiro secretário de Estado americano latino, que é o Marco Rubio. Então, ontem, o que aconteceu nos últimos 2 dias, que as pessoas no Brasil não acompanham, e claro que a grande mídia no Brasil não vai falar, foi colocado no site da Secretaria de Estado americana, né, colocado que os Estados Unidos está declarando guerra ao narcoterrorismo na América Latina. Toda a América Latina. Toda. Então, vamos incluir o Brasil também. É toda a América Latina. Se tiver no Paraguai, no Chile, no Peru, na Colômbia, na Argentina, na Nicarágua, qualquer lugar na América, no hemisfério ocidental. E ainda disseram, está no site para todos lerem lá, que a prioridade do governo Trump é tomar de volta o hemisfério ocidental das mãos do narcoterrorismo. E ele tem todo o apoio popular, por quê? Porque o ato antiterrorismo permite ele, e segundo, há 100 mil mortes por ano de fentanil. Ali o Silvio está lá em Massachusetts, um dos estados que mais sofre com mortes de jovens. Eu morava em Connecticut também, por fentanil, de overdose nas ruas. Tem apoio da população americana. Para finalizar, para não me alongar muito, para vocês terem uma ideia, as forças militares, isso tem a ver com o discurso que eles deram para todos os generais, 800 generais e almirantes. Aí o Pete Hegseth e o Trump, 2 dias atrás. No Colorado, o Trem de Aragua, que é uma organização narcoterrorista venezuelana, dominou um prédio de apartamentos, um complexo de apartamentos. Isso anteontem à noite, de madrugada, helicóptero militar americano em cima do telhado, desceram de rapel, forças especiais desceram de rapel e prenderam 30 elementos do Trem de Aragua. O ICE cercou o prédio e os militares deram apoio, forças especiais tomaram todos dormindo no meio da noite, 3 horas da manhã, o Trem de Aragua, 30 elementos do Trem de Aragua, e ainda colocaram eles para televisão, mostrando que eles têm tatuagens, ali se marcam tatuagens, que eles são membros da gangue Pegasus. Isso não tem precedente na história americana, dos militares utilizarem forças especiais dentro do território americano para caçar elementos. Isso era um trabalho que era feito apenas pelo FBI, pela própria polícia local, os marshals, os police marshals. Na história dos Estados Unidos não tem esse precedente, ou seja, as Forças Armadas americanas estão sim sendo utilizadas dentro do território americano para operações pontuais para caçar o que eles chamam de narcoterrorista. Essa guerra é igual a guerra ao terror. Começou em 2001, foi terminar aí em 2020, 2021. Vai durar 20 anos, vai durar o tempo que for necessário e não vai ser só na gestão do Trump. Vai ser gestão do Trump, no próximo que vier, seja democrata ou republicano. Porque essa agora é uma política de Estado. O hemisfério ocidental tem que ser estabilizado. E isso passa por aí, os cabeças do Foro de São Paulo, Maduro, aí você tem Petro, você tem Lula. Os Estados Unidos declarou guerra contra esse pessoal todo. Os cabeças, os operadores e os soldadinhos de rua. E vale lembrar que isso é muito mais do que uma ação administrativa, é uma ação política que, como o Galante falou, o próximo presidente, seja ele democrata ou republicano, para ele retroagir com isso, ele vai ter que criar um discurso muito, 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 muito bom, porque de alguma maneira ele vai falar, não, a guerra às drogas, não, os traficantes não são tão maus assim. Como é que alguém encampa um discurso nesse sentido? É quase impossível retroagir, eu concordo com o Galante. Passando a bola para o Renato Ferreira. Renatão, a gente está falando do Trem de Aragua, que é da Venezuela, os cartéis mexicanos são conhecidos, mas nós temos também no Brasil as facções, conhecidas como facções, que já estão grandes, potentes, se agigantaram dentro vamos dizer, do sistema político financeiro brasileiro e que estão internacionalizando a marca, são multinacionais hoje. Fala um pouquinho da sua percepção como cidadão mesmo. Você acha que essa política norte-americana, de alguma maneira, põe freio ou reduz a velocidade dessas facções brasileiras?
Eu acho que sim. E, inclusive, eu, particularmente, né, agradeço muito essas medidas aí do governo Trump, espero que sejam permanentes mesmo, né, porque o combate ao tráfico de droga é a melhor coisa, né, que o mundo democrático, pessoas que pensam no público em geral, deve tomar. E aqui, apesar do Lula não ter aceito a proposta do Trump de transformar essas organizações como organizações terroristas, ele vai enfrentar problemas aí no Congresso, porque já tem PEC, já tem CPMI aí, que vão ser comandadas por pessoas da direita e que pode ser aprovado aí sim que os movimentos e organizações criminosas no Brasil sejam tratadas como terroristas. E isso é muito bom, porque, como o Galante já falou e repetiu, 80, 100 mil jovens morrendo nos Estados Unidos por causa da droga, é muito triste, e no Brasil não é diferente. Além do domínio paralelo que eles já têm no Brasil, né, de toda a economia, nós já temos visto aí, tem o problema das vítimas também, né? Então, é muito sério, e eu não sei se eu estou enganado, mas o Galante ou o Silvio pode me informar diferente, porque o Maduro, acho que sentindo o cheiro de queimado, recentemente ele mandou até uma carta, né, para o Trump, ou coisa semelhante, tentando jogar toalha, falar, olha, nós vamos até ajudar aqui a prender os terroristas aqui dentro, mas é um blefe, e vindo do Maduro, acho que a pessoa que acreditar no Maduro hoje, como nos seus colegas aqui do Brasil, Lula, o Petro da Colômbia, é acreditar em blefe. Mas parece que essa carta aí deve ter ido para o lixo lá na Casa Branca, não é isso? Não teve resposta nenhuma positiva, porque a gente sabe que o Trump não ia acreditar nisso, porque ele está tratando, como o Galante bem falou, no Ocidente, entendeu? Ele quer acabar com o terrorismo, e o que ele fizer para diminuir, se não acabar, já é grande coisa que o Trump vai deixar para a sociedade ocidental e a sociedade mundial. Galante, pediu a palavra. Complementar o que o Renato falou, a resposta da Casa Branca já foi dada há um mês atrás, não só um mês atrás, mas um ano atrás, quando o Biden estava na Casa Branca, que o presidente Maduro não é presidente legítimo da Venezuela. Os Estados Unidos não reconhecem o estado da eleição, e o presidente Trump e o secretário de Estado Rubio acabou de falar que ele não é o presidente legítimo e os Estados Unidos não reconhece ele como presidente, além de levantar para 50 milhões a recompensa pela captura dele. Então vamos colocar aqui em perspectiva, o dinheiro, a recompensa para a captura do Bin Laden era 25 milhões de dólares. Para o Maduro é o dobro, 50 milhões de dólares. Então nós estamos falando aqui de uma guerra declarada. É uma guerra, e por legislação o presidente Trump não pode atacar a Venezuela. Ele vai atacar os cartéis de soles, que são as bases militares, porque os generais venezuelanos são os mandantes desse cartel de soles. As forças armadas venezuelanas são os cartéis de drogas. Imagina, como se o Comando Vermelho fosse o exército brasileiro. É isso que é na Venezuela. Então eles vão atacar as bases militares, mas não vão atacar a população, não vão atacar as cidades. Eles podem atacar os prédios do governo, as bases militares, porque eles estão atrás dos líderes do cartel de drogas, que é o cartel de soja. Só uma coisinha, só para terminar, Eudes, aqui da minha parte, assim, a gente sabe que hoje o Brasil não é o maior produtor de droga, cocaína, maconha, todo esse negócio, mas a gente sabe que o Brasil hoje é o principal canal, até pelo tamanho continental do país, onde toda a droga da Colômbia, da Venezuela, Bolívia, Peru, passa para ser distribuída aí, principalmente para a Europa e também para os Estados Unidos. E, logicamente, que o Departamento do Estado, Departamento de Defesa, que é o Departamento de Guerra agora dos Estados Unidos, eles sabem melhor do que a gente aqui que o Brasil é esse canal principal de estoque e distribuição. Deixa eu passar a palavra para o professor Pilão. Pilão, muito rapidamente, até porque eu queria tentar abordar mais um tema com o Galante. Então, a gente também, assim, a gente fala muito da direita, do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não teve essa coragem que o governo Trump teve de declarar essa guerra, de agir. Quer dizer, faltou um pouquinho de coragem, talvez, para o governo Bolsonaro neste tema, e aí tem que se fazer uma meia-culpa e talvez aproveitar desse movimento político, que eu acho que é um movimento político muito forte, essa guerra às drogas,
e quem sabe num próximo governo à direita no Brasil surfar numa onda dessa que acho que é positiva. Pois acho que tem duas coisas, né? Uma delas é que politicamente é muito difícil fazer isso no Brasil, porque você tem uma esquerda muito bem organizada e uma esquerda muito bem organizada que defende isso, defende inclusive liberalização das drogas, né? Defende inclusive que você possa comercializar alguns tipos de droga, predominantemente maconha, de qualquer forma. Enfim, é difícil politicamente para fazer isso. E, em segundo lugar, nós não temos o tipo de espingarda que eles têm para ir atrás do PCC, né? As espingardas dos Estados Unidos é um pouquinho melhor do que as nossas, né? A nossa, nós temos um 3/8 para ir atrás de bazuca, não dá. Você não tem como subir o Morro do Rio sem que você tenha uma avalanche de pessoas mortas no meio do campo. Não tem como, eles estão no topo do morro, com armamento de extremo peso, muito forte, e para você chegar lá em cima você tem que subir. E para subir você tem que subir atirando, não tem outra forma de você fazer isso. Então, para você poder limpar o PCC, limpar o Comando Vermelho, é muito difícil. Eu acho que o caminho que vem sendo usado de estrangular as finanças é uma boa alternativa. Ele mata menos, mas ele também é eficaz, né? Nós já pegamos postos de gasolina aqui em São Paulo, já pegamos motéis aqui em São Paulo, mas eles estão espalhados por tudo. Eu acho que talvez estrangular o setor financeiro seja uma saída. Dizer que não foi atrás das drogas, nós temos que sempre lembrar. É gozado que a gente faz comparação do governo Lula e Bolsonaro, e não tem como não ser, porque são os dois mais próximos. Mas nós tivemos um governo Bolsonaro no meio de uma pandemia. Então é muito diferente. Você não podia nem sair na rua durante a pandemia, né? Você estava proibido de circular. Então você tem um governo que não teve 4 anos, você teve um governo que teve, quanto muito, 2 anos, né? E os resultados comparativos, na verdade, deveriam ser superestimados na gestão Bolsonaro e deveriam ser subestimados na gestão Lula, comparativamente. Mas, de qualquer maneira, é o que temos, né, para comparar. Eu acho que talvez o estrangulamento financeiro seja a única saída hoje. Muito bem. Eu vou pedir isso. Pois não, pode falar. Eu vou me despedir de todo mundo, Silvio, professor Pilão. Eu tenho uma inauguração para atender agora, mas foi um prazer estar com vocês aqui. Vejo vocês na próxima semana. Muito obrigado, hein? Um abraço a todos. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Muito bem, continuando, a nossa equipe já muito ágil, já deixou pronta a segunda tela. Silvio Braunar, você. Não, eu queria só dar esse complemento em cima desse assunto com o professor Pilão aqui. A gente olha muito intensamente, mais objetivamente, sobre o negócio de drogas, né? Mas tem uma música muito antiga que dizia, uma música ou uma expressão, não me lembro direito, que o pessoal olha muito para o morro, mas não olha para o asfalto. Eu não sei se é música ou se é uma fala e tudo mais. Sim. O grande problema do crime organizado no Brasil, a gente aí dá nomes aos principais, PCCs, CVs, essas coisas todas, mas na realidade o financiador, o fomentador do crime organizado, que lá no morro, né, o cara pode ter uma casa, o líder e tudo mais, uma casa bonita, com televisão, com antena, parabólica, piscina, muitas garotas e tudo mais, mas quem faz a administração mesmo é o pessoal que mora no asfalto. Isso, não sei se é música ou é uma fala popular que se diz a respeito. Então, o grande problema é que a gente olha muito para o morro e esquece de olhar para o asfalto, ou seja, para os grandes condomínios aí do Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, mesmo em Brasília, aí, em todas as suas transversais, né, e tudo mais, que é onde está o líder ou os líderes ou a administração do crime organizado no Brasil. Por isso que é conotado aqui nos Estados Unidos como nações narcotraficantes. Eu acredito, e é uma opinião minha, o Brasil, no exato momento, ele tem aí muitas parcerias bilaterais, que nem no Rio de Janeiro, do governo com a consuleza americana, onde há várias ações da própria polícia, mas não administrada ou mantida pelo governo brasileiro, e sim pelo governo do estado junto com o governo americano. E são essas batidas de Polícia Federal em determinadas localidades com
prisão e resgate de armamentos pesados, mas não pela política brasileira do Ministério da Justiça, onde a gente tem um ex-juiz da Suprema Corte, que é o Lewandowski, que não faz absolutamente nada a não ser acompanhar a sua velha rotina de agenda comunista, por sinal. Então, o que eu acredito é que nessas ações aí tem que se olhar para onde há a cabeça da serpente, que é exatamente essa a política que o governo americano está fazendo agora, quando ele declara guerra aos narcotraficantes transnacionais, as nações narcotraficantes transnacionais, que o Galante falou muito bem, que independe de fronteiras. Você não vai atrás de país, você não vai atrás de presidente, você vai atrás da onde está a localização dessas agências narcoterroristas. É isso. Muito bem, senhores. Pois não. Você permite? Bem rapidamente. Claro que o Silvio tem razão, mas eu acho que o estrangulamento das finanças faz isso, Silvio. Não, o estrangulamento das finanças não chega nos meninos do morro, ela chega exatamente na cabeça da serpente. Então, exato. Por isso que eu concordo. Talvez esse seja o único motivo. Só um número que quer dizer, é interessante, mas é triste, né? No Brasil, estavam falando que 100 mil pessoas morrem nos Estados Unidos. No Brasil, morrem 3 milhões de pessoas por uso de drogas por ano. 3 milhões por ano. Isso dá 250 mil pessoas por mês. É uma quantidade enorme. A única coisa é que eles juntam álcool nessa estatística, tá? Se não juntar álcool, talvez seja um terço, mais ou menos, um pouco menos, 25% deve ser de drogas ilícitas, tá? Mas mesmo assim, você está falando de 75 mil pessoas. Se você pegar a população brasileira e norte-americana, é o mesmo número. Não. O que o Galante falou, isso aí é só advindo do fentanil. Direto do fentanil. Isso, é óbvio que tem. Sim, tem as outras drogas, tem a cocaína, que mata para chuchu, claro. Tem um monte de outras coisas. Mas é que isso aí é uma droga que mata. Ela vem, o cara dura uma semana. É isso. Muito bem, senhores. Falando em crime, em droga, em tudo isso daí, a nova onda, a nova trend do Brasil é esse tema da bebida contaminada com metanol. E aí, muitos políticos fazendo seus vídeos, olha, não consuma, não beba. Tá? O governo de São Paulo montou um gabinete de crise e anunciou medidas contra a intoxicação por metanol, incluindo interdição de estabelecimentos. A reunião no Palácio dos Bandeirantes definiu ações de fiscalização, além de medidas para proibir bebidas adulteradas e reforçar a segurança da população. É só num país assim, né, realmente sem pé nem cabeça que a gente tem que discutir sobre produtos adulterados com álcool. É um debate que eu imagino que nunca foi, nem será feito na Suíça, não será feito aqui em Portugal, não será feito na França, né? Olha, eu comprei uma garrafa de Clicquot e tinha metanol na minha champanhe. Eu não consigo imaginar uma situação dessas. No Brasil, só acontece, ou eu imagino, a minha opinião, sobre o porquê isso acontece, é porque a informalidade impera, porque o governo tenta tomar sempre tudo do que você tem, e aí cria informalidade. A informalidade imperando, todos os quesitos de segurança, de controle dos produtos ficam, se não fragilizados, mas ficam completamente incapacitados. Né? Como é que você fiscaliza um produto que oficialmente nem existe? E aí dá margem para esse tipo de coisa. E aí eu acrescento também a parte cultural. Né? Uma pessoa que coloca metanol para outra beber tem um lance cultural de valorização zero da vida, da saúde pública, sem senso de comunidade, sem senso de responsabilidade. Eu não estou falando de multa, de prisão, estou falando de não ter empatia com o próximo, de não ter absolutamente nenhum tipo de sentido. Mas eu vou começar esse tema falando com o Renato. Renatão,
dá para acreditar num negócio desse? E eu vi até hoje o prefeito de Osasco fazendo vídeo, quer dizer que todo mundo, agora todo mundo vai fiscalizar. Está me parecendo muito mais uma trend de internet do que realmente uma coisa a sério. Vai continuar tendo. O Brasil não é para amadores, ou melhor, ele é só para amadores. O Brasil eu acho que é só para amadores mesmo, Eudes, porque isso aí eu já coloco até um título, né? É mais uma vergonha internacional sem precedente para o Brasil. Você colocou, eu assino embaixo de tudo que você colocou aí agora, porque é um absurdo. E eu coloco isso aí no mesmo nível de todos os crimes hediondos, sabe? De todos os crimes hediondos. Isso eu equiparo aquelas pessoas que chegam pondo fogo numa pessoa que está deitada na rua, que pega um carro e sai bêbado atropelando e matando, e sempre um tema ligado com o outro, né, Eudes? Porque... E, amigos, porque o nosso primeiro tema de hoje foi falando aí do manicômio tributário, não é isso? Da corrupção. Sim. Isso aí está realmente, como você falou, como é que cai tudo na informalidade. E eu aplaudo aqui as medidas, né, de emergência tomadas pelo governador Tarcísio, e que isso tem que ser colocado sempre, porque é um absurdo. Você falou que o prefeito de Osasco agora vem fazer vídeo, né, também alertando. Ótimo, tem que alertar. Mas eu lembro muito bem, eu trabalhava na prefeitura de Osasco, quando teve aquele problema da boate lá de Santa Maria. Eu, inclusive, estava lá pertinho, em Santa Catarina, quando houve a explosão lá, houve incêndio da boate. E aí você estava em Osasco, todo mundo falando, gente, cadê a medida preventiva? E hoje em dia não tem mais as medidas preventivas se estourar uma outra boate, porque eles só agem depois da porteira arrombada. Agora, só para você ter um exemplo, né, que eu achei absurdo, numa entrevista que eu vi de um dono de um bar, e aí sabe o que ele alegou? Porque lá teve comprovação de que ele vendeu bebida contaminada com metanol. Ele disse, onde o senhor comprou? Eu comprei de um ambulante. Então, para ele comprou bebida para vender para as pessoas e ter lucro sobre isso, comprou de um ambulante. Claro que esse cara acho que já está detido preventivamente, o estabelecimento fechado, mas isso não está ocorrendo, infelizmente, não só nos barzinhos das periferias, né? Está ocorrendo em tudo enquanto é estabelecimento, porque no Brasil o cara vive do lucro maior, e pouco se lixando para a vida do cidadão. Eu estou abismado com mais essa coisa acontecendo e deixo apenas o alerta aqui, que é de uma medida também tomada pelo governo de São Paulo, que é para denúncia, né? Está intensificando aí denúncia pelo 181 da polícia e também pelo site do PROCON para denunciar, gente. Isso aí envolve a vida das pessoas, tem pessoas ficando cegas, morrendo, e não vem de hoje, né, por causa dessa pobreza, essa miséria também no Brasil. A gente lembra que até há poucos anos aí as pessoas morando na rua, ele bebia o etanol direto, ele tomava o etanol, que não vai poder comprar um uísque, então ele tomava o etanol. E mesmo assim, o etanol é menos letal do que o metanol. Uma vergonha, e eu espero realmente que as autoridades tomem providências de fechar cautelosa, de forma cautelar e preventiva, fechar esses estabelecimentos provenientes das denúncias e também das investigações próprias, porque isso não pode acontecer. Eu só espero que isso aí não esteja também envolvendo alguém dentro de uma disputa eleitoral de baixíssimo nível, para prejudicar, talvez, os principais adversários. Espero que isso não esteja acontecendo nesse caso. Muito bem, deixa eu passar para o professor Pilão muito rapidamente. É o seguinte: qual que é o problema que eu enxergo, né, como complementar? No Brasil, a gente tem instâncias de corrupção em todos os níveis, todos, absolutamente todos os níveis. E aí, alguém tem dúvida que haverá fiscais pressionando empresas sérias, empresas normais, se aproveitando desse movimento de fiscalização para criar dificuldade e vender facilidade? Alguém duvida de que isso já está acontecendo neste momento? Deve ter algum fiscal abordando uma empresa grande, legalizada 100%, falar, vim aqui por causa do etanol. E aí vai descobrir que o extintor de incêndio
tá vencido faz 2 dias, ou vai descobrir que tem um aquário ali tem uma espécime rara e tem que multar. Alguém tem dúvida de que isso está acontecendo? Ou seja, é uma trend que pouco vai fiscalizar, porque esse tipo de comércio está acontecendo lá na quebrada, né? Não é no Carrefour, não é no Walmart, não são nas grandes empresas, muito provavelmente é na quebrada, é dentro, por exemplo, daquelas áreas que o Estado nem manda, não consegue nem fiscalizar. Mas, no final das contas, a gente sabe, né, Pilão? Ou eu estou fazendo maledicência com o nosso país? Eu acho que tem um pouco de maledicência, assim. Não pode ter tão mal vontade assim com o Brasil. Evidentemente que eu estou brincando. A gente sabe que funciona dessa forma que você está falando, mas não acredito que nas grandes empresas eles vão chegar para isso. Para isso eles não chegarão nas grandes empresas. Porque seguramente isso vem de fábricas clandestinas e tudo mais para não pagar imposto, para poder distribuir mais barato e assim por diante. E não é o caso de você dizer que está na periferia, não, Eudes. Na verdade, o que tem que ser fiscalizado é que os donos de bares, principalmente os donos de festas, de clubes, que se consome muita bebida alcoólica, eles vão comprar mais barato para ter uma margem maior de lucro. E isso é uma coisa, para o Brasil, é normal. Pior é que é normal. O Renato falou assim, precisa denunciar. Nós não temos como denunciar. Como é que você vai denunciar se você está tomando uma caipirinha com vodka feita pela Smirnoff ou se é feita no clandestino? Você não tem como. É muito triste isso que está acontecendo, é muito perigoso. Não é pouco, não, é muito. Você não tem como identificar se isso ou não. Mas isso vem a reboque de tudo que acontece no Brasil. Quando você diz que o Brasil tem a menor taxa de desemprego da sua história, com 5,6% de desempregados, o que você está dizendo é que está todo mundo trabalhando. E isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Você tem pelo menos 600 milhões de pessoas na Bolsa Família que diz que não está procurando emprego. E essas pessoas estão trabalhando. Nas empresas grandes que você falou? Não, estão trabalhando nos fundos de quintal, estão trabalhando nas pequenas empresas, fazendo bicos. Então você tem um mundo no Brasil que trabalha em paralelo. E esse mundo que trabalha em paralelo, a fiscalização não existe. E no mundo que trabalha em paralelo, você tem todas as coisas sendo feitas, inclusive bebida. Mas é muito triste, é uma coisa muito triste. E eu não vejo saída para isso, tá? É fazer uma batida, a coisa vai acalmar e eventualmente diminua, porque também quem pôs o metanol na bebida não pôs o metanol na bebida. Isso foi falha de processo, de alguns processos aí que eles fizeram, porque não tem nenhuma verificação, eles vão fazendo e acaba dando falha. Ninguém põe metanol na bebida, porque sabe que você mata o cara. É a mesma coisa que não dá para entender como é que o pessoal distribui fentanil. O cara usa e morre, você mata o consumidor. É uma coisa assim espantosa, né? Mas enfim, no Brasil a gente tem sim uma margem grande para fazer isso, porque nós temos muita gente na informalidade, praticamente metade do país. Ô Silvio Braunar, nos Estados Unidos, lá na época da lei seca, virou quase um charme, uma coisa glorificada pelos filmes e tal, que se tinha a produção de bebidas escondido, contrabando e tal. Mais para frente, principalmente nos estados do sul, né, os estados mais caipiras, os rednecks, as produções caseiras de whisky, principalmente, de bebidas mais fortes. De alguma maneira, esta cultura de ser um contraventor, de ir contra o sistema, ela é um pouco mistificada para o lado do quanto é belo isso, não, tem que fazer mesmo, tal. Mas no mundo de hoje acabou, né? Uma coisa na década de 20, na década de 50, e no mundo de hoje, principalmente nas escalas que estão sendo feitas. Nós não estamos falando, provavelmente, de que uma pessoa, sei lá, fez um uísque caseiro ali e não tinha o selo da Anvisa. Nós estamos falando de gente que está fazendo milhares e milhares de garrafas e vendendo e colocando em risco a vida de milhares e milhares de pessoas. É verdade, é interessante, né? Porque a gente tem várias bebidas famosas, né, dessa época aí, foram feitas de fundo de quintal, né? Uma famosa é o Jack Daniels, né? Foi uma dessas. E hoje, inclusive hoje, a gente tem séries aí no History Channel, no Discovery Channel,
a respeito daqueles fazedores de moonshine, que é da Carolina do Sul, Carolina do Norte, lá e tal. Eles fazem, né? Eles fazem ali as escondidas e tal, mas eles vão atrás de um produto bom para poder expor no mercado, vender e tudo mais. Eles não fazem misturas químicas mirabolantes só para vender e aproveitar os selos e os rótulos das bebidas tradicionais e já conhecidas pelo mercado. Ainda existe isso aqui, mas no sentido de fazer uma bebida e correr do imposto, ou também diria, uma coisa mais personalizada, né? Para provar que ele consegue fazer uma bebida boa, de bom sabor. Eu já tomei os moonshine já, viu? Vindo lá da Carolina. Já, um amigo meu que mora lá, né? O Brian já me trouxe o moonshine, né? E tal. E é coisa boa, viu? É coisa boa, de qualidade. Né? É realmente destilaria. Né? É destilaria, diferente. Vamos chamar que aí é uma destilaria experimental, não é uma falsificação ou colocar qualquer coisa na garrafa. Não. É destilaria mesmo. Né? São destilarias caseiras e tudo mais, né? Que eles fazem com bebida de qualidade. No Brasil a gente já tem, o professor já falou, isso aí é uma política de Estado, vamos colocar assim. A gente tem a crise dos cigarros aí que vem do Paraguai para não pagar imposto. Então, o principal é o que o empresário ele faz. Na realidade, ele foge do imposto. A gente tem imposto para tudo, é sobretaxado em tudo. Então, não há margem de lucro, porque no Brasil o Estado ele não quer ser só o seu parceiro, ele quer ser dono de pelo menos 70% do seu negócio, você entendeu? E aí fica difícil, é onde entra essas máfias de falsificação de bebidas para conseguir algum lucro, para estar no negócio. E obviamente que isso agora é mais dominado pelo crime organizado que a gente tem institucionalizado no Brasil. E queiramos ou não, tem que se admitir, nós temos um país que não tem uma ordem jurídica estreita, firme. A gente não tem uma sociedade que não esteja doente. Ela é totalmente corrupta, você mesmo mencionou, Eudes, em todas as instâncias, meu amigo. Então fica muito difícil. A gente tem esse negócio da bebida agora, mas a gente tem um monte de outras coisas que são falsificadas, que vêm nos saquinhos. São doces, misturas de doces, coisas que vão para criança, brinquedos, com vários produtos químicos que realmente prejudicam a saúde das crianças. Então a gente tem em todas as instâncias, é só ir na 25 de março, né, para os objetos, os óculos, as peças de celulares, né, de celular e tudo mais para conserto. Só no Brasil, é 25 de março, né? Santa Cecília, Santa Ifigênia, eu acho, em São Paulo, Santa Ifigênia, onde você consegue tudo. Você entendeu? E não precisa... Pois não. E não precisa ir muito longe. Eu me lembro, há alguns anos, não sei se lembra na época que todo mundo comprava aquelas bombonas de 20 litros de água e vinha uma empresa e colocava. Diversas empresas foram flagradas. Eles pegavam a bombona, lavavam mal e porcamente, enchiam com água da torneira comum ou de córrego, chegou a ter córrego, enchia, colocava a tampa e vendia de novo. Então, o que eu falei, é uma coisa muito cultural também, né? Do tá nem aí por... Minha mãe, quando era viva, ela tinha o carrinho de batatas aí na Antônia Agu, em Osasco, e ela vendia água. E ela comprava água no distribuidor e concorria com ela essas outras águas onde a pessoa abria a tampinha, colocava água de torneira e concorria com ela. E eles falavam na cara dura. Ô, dona Elizabeth, você é muito otária. Aí, ó, água de torneira bacana e vem pelo mesmo preço. Você entendeu? Então, tem desse jeito. Não tem cura. Não tem cura. Nossa produção altamente competente já me deu alerta. Nós estamos praticamente estourados com o tempo. Vamos apenas para a rodada final dos agradecimentos. Começo lá com o Silvio Braunal. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Parabéns pela participação. Obrigado e desculpem pelo atraso hoje.
Não, obrigado a vocês. Eu continuo. A minha expressão a respeito do Brasil é: eu torço muito e peço muito para Deus, viu? E eu vou de novo entoar a musiquinha do Chico Rossi, segura na mão de Deus e vá, e vamos, porque só com Deus na causa mesmo. Obrigado. Renato Ferreira. Olá, Eudes, Pilão, Silvio, o Jefferson lá na Barueri, também o Galante, né, que teve que sair mais cedo hoje. Abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, fazendo o X da Questão. E até a próxima, se Deus quiser. Professor Pilão, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Imagina, é um prazer sempre eu desfazer o X da Questão, mais um X da Questão para a gente bater um pouco de papo aí com os nossos amigos que ficam nos aturando falar mal do povo, né? Mas é só uma última observação. O fato da bebida ser adulterada não significa dizer que a gente não tenha bebidas artesanais maravilhosas, né? Então, o problema não é fazer artesanalmente. O problema é a falta de capacidade de controle. E isso se dá pelo que o Silvio falou, o Brasil paralelo. Tem um Brasil paralelo, não tem jeito, não tem o que ser feito. Mas é isso. É um prazer, na semana que vem estamos de volta. Um abraço aos nossos espectadores, ao Renato, ao Silvio, ao Eudes e também ao Jefferson, que está aí na retaguarda do Connect TV. Um abraço a todos. Mais uma vez fazendo meia-culpa, o Maurício não teve que sair mais cedo, eu é que fiz o programa começar a gravação mais tarde, ele saiu na hora certa, a culpa foi minha. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Jefferson também, que cuida da retaguarda, Guilherme, o Felipe, aí no Brasil, aqui o Eide, o Emílio, Francisco Rossi também no Brasil, toda a equipa, olha eu falando em português de Portugal aqui, toda a equipa. É ele e o Abel Ferreira falando de equipa, viu? Ele e o Abel Ferreira. É isso. Seja equipa ou equipe, estamos juntos na Connect TV. Muito obrigado a todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!